Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Gabi, se você já me conhece, oi de novo, se não, fique à vontade para ver meus outros vídeos caso você queira. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como é fazer a faculdade de artes visuais. Call it spring, like everything is new. The sun bursts flowers, calling on warm days. Primeiro eu vou começar falando porque eu escolhi o curso. Na verdade, artes visuais não foi a minha primeira escolha. Eu fiz 2 anos e meio de psicologia antes de começar o curso. E aí, quando começou a pandemia, eu fiz meu último semestre, né? Fiz o 5º semestre de psicologia. E aí eu achava que eu não queria mais isso. E eu já sabia que eu queria fazer artes visuais desde que comecei a fazer psicologia. Eu escolhi psicologia por mais uma frustração, um medo de ir para esse ramo de artes e tal. Toda aquela história que contam pra gente, né? Que no ramo da arte não vai ter futuro e tudo mais. Mas aí no meio da pandemia eu decidi trancar minha faculdade de psicologia. Tranquei por um semestre para eu poder pensar se eu ia continuar fazendo psicologia ou se eu ia fazer artes. E aí eu decidi começar a faculdade de artes. E foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida. Spoiler, esse negócio de não ter ramo dentro das artes visuais, não ter, algum benefício financeiro e tudo mais, é mentira, tá? Se você tá com medo de fazer artes visuais por causa disso, esquece, só vai, se joga e faz. Eu escolhi o curso basicamente por isso, mas também porque eu sempre amei desenhar desde pequena. É um hobby pra mim, e aí eu comecei a perceber que talvez eu poderia transformar esse hobby na minha profissão também, porque é um negócio que não faria mal pra mim, né? Eu sei que tem toda essa questão de que nem sempre um hobby é bom virar um trabalho, mas no meu caso eu acho que é uma coisa que eu gosto de trabalhar também, então... Bom, e é basicamente isso. Eu tô indo pro 3º semestre de artes visuais, então eu só fiz 1 ano até agora. Mas acho que já foi uma experiência incrível e eu tenho bastante coisa pra contar sobre esse 1 ano, sobre as coisas que eu fiz na faculdade, sobre as matérias que eu tive. Então eu vou começar a falar sobre as matérias. Eu escolhi licenciatura no 1º semestre. Eu entrei na faculdade de artes com a grade de licenciatura, porque quando você faz artes visuais, eu não sei se é em todas as faculdades assim, mas na minha você poderia escolher entre licenciatura e bacharelado. Pra quem não sabe, a licenciatura é mais ligado à parte de educação, de dar aula. Então, se você faz licenciatura, você vai ter matérias mais ligadas à educação, à pedagogia, claro, dentro da arte. E bacharelado é mais fora do ramo da educação. Não sei se eu consegui explicar direito. E aí, eu escolhi licenciatura, porque eu tava... Às vezes não façam que nem eu, às vezes eu faço minhas escolhas com medo de escolher outra coisa e dar errado. Então, de novo, eu escolhi licenciatura porque eu tava com medo de escolher bacharelado. As matérias de bacharelado eu me identifico muito mais porque eu curto muito essa parte de animação, de arte digital e de cartoon, quadrinhos e tudo mais. Então, eu me identificava mais com a grade de bacharelado. Só que eu escolhi licenciatura porque eu ia terminar com um diploma que eu poderia, caso tudo desse errado na minha vida, ser professora, dar aula como professora. Eu reconheço que ainda era aquele medo de fazer artes e não ter um futuro. As matérias que eu tive foram Introdução a Artes Digitais, Desenho e Caderno de Processos Artísticos, Educação, Arte e Tecnologia, Leitura da Imagem, Libras. Eu tive também uma matéria de projeto integrador, arte, cultura brasileira e diversidade, que eu vou explicar todas as matérias daqui a pouco, como que é cada uma, e mostrar os trabalhos que eu fiz e as coisas que eu fiz em cada uma delas, tá? Tecnologia dos materiais em pintura. As matérias diferentes que eu tive nesse semestre da licenciatura para os meus colegas que estavam fazendo bacharelado foram Libras. Quem estava fazendo bacharelado não teve aula de Libras, só quem estava fazendo licenciatura, que foi uma matéria que eu gostei muito, que não tem muito a ver com arte, mas tem tudo a ver com educação, com comunicação. Agora eu vou falar um pouquinho de cada matéria separada e mostrar um pouquinho dos trabalhos que eu fiz, os projetos. Ah, e quem fez bacharelado tinha uma outra matéria também, que era Introdução à Fotografia, que eu não tive no 1º semestre. Na matéria de Introdução às Artes Digitais, a gente começou a abordar alguns programas como o Photoshop, o Illustrator. A gente teve uma introdução à pixel art, à colagem. A gente também teve uma introdução à criação de personagens. Foi mais uma introdução às artes digitais. Na matéria de desenho, de caderno de processos artísticos,
a gente trabalhou vários aspectos do sketchbook e dessa questão de rascunho, que o sketchbook é, né? De colocar suas ideias num caderno, não necessariamente finalizar elas, às vezes finalizar, às vezes não, mas colocar suas ideias no papel e preparar o seu próprio sketchbook e tudo mais. Então a gente teve a preparação como... A gente fez um caderno de desenho sério. A gente trabalhou com Ashura, a gente trabalhou com Nanquim, a gente trabalhou com Natureza Morta. A gente também teve um projeto de finalização, que a gente criou o nosso próprio sketchbook. E aí nesse projeto a gente poderia escolher o tema que a gente quisesse pra fazer. Eu escolhi fazer um sketchbook de um desenho que representasse cada música do álbum de um artista que eu gosto, que é o Weston Nearing. O álbum dele chama Super Boom. Eu já postei esse projeto aqui no YouTube, então se você quiser ver mais sobre o sketchbook, como que eu fiz, o que representa cada ilustração, como que cada ilustração foi feita, deixar o link aqui embaixo, mas também tá no meu canal, só você abrir meu canal que os vídeos vão estar lá, todos os vídeos do projeto inteiro. Seja bem-vinda ao projeto Super Boom, um sketchbook feito totalmente à mão por mim, desde a costura até a capa, as folhas, os desenhos. Super Boom é um disco do Weston Nearing, que é um cantor australiano, que tem músicas que tocam muito comigo nesse álbum, e acabou sendo um projeto com muitos sentimentos, e por isso eu decidi trazer para o mundo. Mas eu acredito que cada pessoa vai representar uma coisa e conseguir criar uma fanfic dentro desse disco. Também tive aula de Educação, Arte e Tecnologia. Essa matéria também não estava na grade de bacharelado. Nessa matéria eu tive um pouco de História da Arte, mas bem assim, mais por cima, porque eu sei que vai aprofundar mais nos outros semestres. A gente também conversou sobre alguns filósofos, como Platão, Aristóteles, Kant. Conversamos bastante também, basicamente, sobre arte e educação. Bom, na matéria de leitura de imagem, a gente aprendeu a fazer a leitura das obras, de ilustrações, o ano, ver o artista, ver o contexto que o artista estava inserido, ver a história da arte naquele momento que o artista estava inserido, o que o artista quis passar, a filosofia, tudo por trás de uma obra. Então é literalmente uma leitura de uma imagem. No projeto final a gente devia apresentar a leitura de uma obra. O meu grupo apresentou a obra A Cabeça da Medusa, a leitura dessa obra. Bom, Libras é Libras, não tem muito o que comentar sobre isso. A gente teve um semestre inteiro de Libras também, que foi muito especial pra mim, eu gostei bastante. O professor era maravilhoso. Eu tive Libras junto com o curso de Pedagogia, então era Artes Visuais, Licenciatura e Pedagogia. E aí no projeto integrador, é uma matéria que na minha faculdade tem, que é pra começar a inserir os alunos nos outros campos fora da faculdade. Então nesse semestre, a gente fez um projeto. Iria dar aula numa escola, mas por conta do Covid e tudo mais, acabou não dando certo pra gente fazer isso presencial. A gente preparou a aula pra apresentar pros alunos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira ver ele. Um projeto bem legal a gente fez sobre artes indígenas e em tecnologia dos materiais de pintura. A gente teve basicamente um estudo desde o começo de como preparar a sua tinta e até o conhecimento das outras tintas que a gente usa hoje em dia. Então a gente aprendeu a fazer a nossa própria tinta a partir do ovo, da goma xantana ou da tempera alho, que é a partir do alho. Eu fiz a minha tinta a partir do alho, porque agora eu sou vegetariana, mas na época, no primeiro semestre, eu ainda era vegana, então eu não queria fazer a minha tinta com ovo, então eu fiz com alho. Ficou muito interessante. Também tem um vídeo aqui no canal de eu pintando com a minha tinta feita de alho, eu vou deixar o vídeo aí. A gente também teve escolha de usar tinta acrílica ou tinta óleo. Eu acabei optando pela tinta acrílica, porque eu me identifico mais. A gente também estudou Natureza Morta nessa matéria. Aí começou o segundo semestre. No segundo semestre, eu decidi mudar a minha grade de licenciatura para bacharelado. A grade de bacharelado tinha matéria de animação 2D, que é uma coisa que eu queria muito, muito ter.
E eu não conseguiria pegar só ela na minha grade de licenciatura, porque seria no mesmo horário de outras aulas que eu ia estar tendo em licenciatura. Então, por conta disso, eu decidi trocar a minha grade de licenciatura para bacharelado e perder esse medo que eu tinha de me jogar mesmo dentro do campo da arte que eu mais me identifico: animação, cartoon, ilustração digital. Matérias que eu tive no bacharelado no segundo semestre foram anatomia. A gente aprendeu a própria anatomia do corpo humano e a gente treinou bastante também. Eu fiz diversos trabalhos. A gente usou bastante também o autorretrato, que eu achei muito importante, porque eu nunca tinha me desenhado. E aí a gente estudou muito o autorretrato nessa questão da proporção mesmo, da anatomia do corpo humano, observando a gente mesmo. Foi muito incrível, muito diferente. Primeiro a gente fez um autorretrato sem olhar no espelho, tentando apenas lembrar como que é a nossa característica do rosto, o que a gente lembra da gente mesmo. E aí teve uma atividade também que a gente fez olhando no espelho, se observando, utilizando as técnicas de anatomia. E primeiro a gente foi mais livre, a gente não precisou usar todos os conhecimentos de anatomia. E no segundo a gente usou esses conhecimentos mais da observação, né, no espelho. Eu lembro que eu tive que fazer essa atividade 2 vezes, porque da primeira vez eu não conseguia ver meu rosto da maneira que ele era. Então foi, tipo assim, uma atividade bem difícil pra mim, porque eu me via de maneira diferente no espelho. Enfim, eu vou colocar o TikTok que eu resumi mais essa atividade pra vocês verem. Trabalhos que eu já fiz na Faculdade de Artes Visuais. Esse semestre eu tô tendo aula de anatomia e a ideia era a gente fazer um autorretrato nosso. Um sem olhar no espelho de jeito nenhum, só da imaginação, e o outro olhando no espelho. Esse foi o desenho que eu fiz às cegas, só na imaginação. Eu coloquei destaque nas minhas pintas e também nos meus cílios, que eu acho que são grandes, e ele ficou assim. Agora a gente vai pro desenho que eu fiz olhando no espelho. É esse aqui. Eu acho que não tem nada a ver comigo. Eu tenho dismorfia corporal, então meu corpo muda o tempo todo. Então cada vez que eu olhava pra esse desenho, eu pensava em mudar alguma coisa. Porque eu via meu nariz diferente, meu olho diferente. Ficou bem diferente do outro, eu acho, as proporções das coisas e tudo mais. Mas eu acho que não tem nada a ver comigo. Colocando ele do meu lado. Claro que agora ele tá ao contrário, né? Porque eu vejo meu rosto ao contrário, mas é isso. Eu nunca tinha feito um autorretrato antes, então, sei lá. É isso. A gente também estudou o corpo no espaço, corpo em relação aos outros objetos. Então, quando a gente for desenhar a anatomia de um corpo em algum lugar, a gente estudou isso, a gente estudou perspectiva e a gente também estudou o movimento. Tive a matéria que eu tanto queria, que era animação 2D. E nessa matéria a gente aprendeu desde a ideia primária da animação até o processo final. Então, a gente aprendeu todo o processo de organização de uma animação. Então, a gente aprendeu a como desenvolver nossa ideia, o resumo da animação, o roteiro, a fazer um storyboard. Caso você não saiba, um storyboard é um resumo da sua animação em imagens. Então, como das cenas da sua animação em imagens. É um projeto, um pré-projeto das cenas da sua animação. Eu vou deixando aqui as imagens do meu projeto pra dar pra entender um pouco melhor, porque eu me embolo toda tentando explicar e eu sei que às vezes fica bem confuso. A gente também aprendeu a preparar um model sheet de cada personagem, que é basicamente você rascunhar o seu personagem, cada personagem que vai ter na sua animação. A gente aprendeu a preparar o animatic, que é uma pré-animação, pra você ter uma noção de tempo, uma noção de movimento. E a gente também aprendeu sobre os princípios da animação 2D. Por último, eu tive a matéria de escultura. Foi uma matéria bem divertida também. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com escultura. A gente trabalhou com vários materiais. O primeiro projeto, nosso primeiro trabalho, foi de um trabalho que é baseado num trabalho de um outro artista, numa exposição de um outro artista. Basicamente, a ideia de sentir a arte pelo toque. A exposição dele era dedicada para as pessoas cegas. Aí a gente teve que fazer um autorretrato. A gente trabalhou muito com autorretrato esse semestre. A gente teve que fazer um autorretrato com papel. De jornal, eu usei papel normal, na verdade, de caderno velho, antigo que eu tinha usado. Aí eu usei papel. A gente usou papel e a gente fez essa primeira escultura baseada no toque. A gente também trabalhou com gesso. A gente fez uma escultura com gesso com base de alumínio. A gente também trabalhou com o alumínio, né, em si, para fazer a base da escultura, e com biscuit. Inclusive, o último vídeo que eu postei é como fazer o seu próprio apoio de lembretes
feito de biscuit, é bem simples, bem fácil. Se você quiser assistir, é o último vídeo que eu postei, o link também vai estar aí. Eu falei que era a última matéria, mas não é. Ainda tem mais 4. Enfim, continuando. Aí a gente teve também fotografia digital. Era a segunda matéria pra quem já tava no curso de bacharelado, mas como eu entrei nesse semestre, foi a minha primeira matéria de fotografia. Foi bem interessante também. A gente teve que mostrar o nosso próprio projeto final. A gente aprendeu várias técnicas de fotografia, vários fundamentos da fotografia, e no fim a gente tinha que preparar o nosso projeto final. O meu projeto final foi sobre solidão. Eu postei no meu Instagram, mas eu vou deixar umas fotos aí pra vocês verem. Se vocês quiserem ver o projeto completo, tá todo lá no meu Instagram, todas as fotos. A gente teve a matéria de historiografia da arte, que a gente aprendeu sobre alguns historiadores da arte e as visões dele em relação à própria história da arte. E a gente teve também a matéria que tem, acredito que quase todo semestre, que é o projeto integrador, que no semestre passado a gente fez sobre artes indígenas, e nesse semestre a gente fez sobre direitos humanos. Eu peguei o artigo 1 da Declaração dos Direitos Humanos e vou deixar aqui as imagens que eu e minha dupla a gente produziu para esse projeto. A gente teve a matéria de roteiro e storyboard, que estava bem linkada com a matéria de animação 2D, então eu já falei sobre isso na animação 2D, mas de roteiro e storyboard a gente aprendeu sobre roteiro, sobre storyboard, sobre organizar a nossa história, o nosso projeto. Por último, teologia, porque eu faço uma faculdade católica, então essa matéria não tinha muito a ver, nada a ver com artes visuais, mas foi uma matéria que eu tive esse semestre. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Se inscreve no meu canal pra me ajudar, que agora eu voltei a postar vídeos mais frequentes e tudo mais. Também você pode me seguir no Instagram, que eu tô sempre postando conteúdo de arte lá. E se você usa o Twitter, também pode me seguir no Twitter, que eu posto minhas ilustrações lá também. Tchau e até o próximo vídeo.